Olá, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Direito Empresarial, dando continuidade para finalizarmos o módulo 4, Falência e Recuperação de Empresas. Na unidade 2, trabalharemos o tema falência. A falência é um processo destinado a apurar o passivo e o ativo de um devedor empresário que está insolvente, com o objetivo de fazer a distribuição deste ativo entre os seus credores e tentar pagar ao máximo os créditos que este devedor tem aí a cumprir, tem a adimplir. E aí nós temos algumas fases, seguindo os estudos aí da Lei 11.101 de 2005, tá? A falência, na verdade, ela vai ser sempre o último plano. O maior objetivo é tentar preservar a empresa, a luz da preservação da empresa, de todas as formas possíveis. Por isso que existem outras situações previstas, como vimos, de recuperação. Porém, mesmo assim, pode haver situações em que não se faz, não se dá certo, não deu certo, não conseguiu atingir o objetivo, ou mesmo não se encaixa na situação de recuperação, e aí a falência propriamente dita vai ter que ser instaurada. Tá? Então, ela requer um devedor empresário e a sua insolvência. Existem aí 3 fases, podemos dizer, do processo de falência. Uma fase dita pré-falimentar, que vai do pedido de falência até a sentença de decretação da mesma. Nesta, o juiz vai analisar se estão presentes os pressupostos materiais para então decidir se decreta ou se denega o pedido apresentado. Tá? Esta fase, ela se encerra no momento em que se declara a falência, essa fase pré-falimentar. E aí, decretada a falência, se inicia a fase falimentar, que será concluída com o encerramento da falência. Após o encerramento, se inicia uma fase de reabilitação, tá? Onde haverá extinção das responsabilidades do dito falido e ele volta a se tornar apto a exercer a atividade empresarial organizada, se assim o desejar. E algumas regras. Primeira, quem são os legitimados ativos a pedir a falência? Ou seja, quem pode pedir falência? Os legitimados ativos estão no artigo 97. O próprio devedor, e aí disse autofalência, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou inventariante, cotista ou acionista do devedor na forma da lei ou previsto em ato constitutivo da sociedade, e ainda qualquer credor. O fundamento que justifica o que eu tenho que ter em mente, que eu tenho que preencher, tenho que saber, tenho que se encaixar na situação de insolvência jurídica. Tá? Então, demonstrar a insolvência jurídica. A insolvência jurídica, ela não é apenas a insolvência econômica. Tá? Insolvência econômica é aquela em que o passivo é maior que o ativo. A jurídica são situações que a lei prevê que nestas condições estarão presentes aí, estará presente a figura da insolvência jurídica que fundamenta o pedido de falência. E essas situações estão elencadas no artigo 94, tá? E que diz: será decretada a falência do devedor que, 1. Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou título executivo protestado, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Vejam, trata-se da impontualidade injustificada. Segundo, o devedor, foi executado por qualquer quantia, que não tem o limite dos 40 salários, mas não paga, não deposita e nem nomeia bens à penhora suficientes para pagar a dívida dentro do prazo legal estabelecido aí para aquele procedimento. E, portanto, ele frustra a execução. Frustração de execução é fundamento para pleitear falência. Ou ainda, pratica atos de falência. O que são atos de falência? Atos de falência tem várias hipóteses elencadas a partir aí do artigo 94, inciso 1, traz um rol de situações que se enquadram enquanto atos de falência. E aí um deles, um exemplo, coloquei aqui para vocês, que são vários, vocês podem certificar no artigo depois. A linha C,
que é aquele devedor que transfere o estabelecimento a terceiro, seja credor ou não, sem o consentimento dos demais credores, e também, a partir dessa transferência, ele acaba ficando sem bens suficientes para solver o seu passivo. Tá? Então, o inciso 3 do artigo 94 traz um rol de situações de alíneas A, B, C, D, E, F, G, tá? Que são situações que enquadram-se enquanto práticas de ato de falência. Uma delas foi a que eu destaquei nesse slide, que é a da linha C. Tá? Então, é como se ele estivesse simulando a transferência do seu principal estabelecimento, visando até mesmo burlar a lei ou uma fiscalização. Aí ele pode passar para um terceiro, ou até mesmo alguém que essa simulação essa transferência pode ser de forma simulada, apenas com o intuito de prejudicar o seu credor. E aí nós temos o devedor. Quem é o devedor, né? É a defesa que ele pode aí vir apresentar. Na autofalência, o próprio devedor pede a sua falência e ele vai instruir o seu pedido com o seu próprio balanço patrimonial. Aí ainda aí com a relação de credores, bem como o seu ato constitutivo aí da sua sociedade ou até mesmo da sua atividade que ele exerce, tá? Então, vejam, nessas situações, ele mesmo vai pedir a sua falência, vai fazer a instrução. Agora, quando esse contrato social nem precisa estar registrado, portanto, uma sociedade irregular mesma pode pedir a sua autofalência. Tá? Agora, há situações em que a falência não vai ser requerida por ele mesmo, e sim por terceiros. E aí vai ser aplicada a regra do artigo 98. E como que ele vai se defender neste caso? Neste caso, o devedor, quando o pedido vem de terceiros, ele vai ser citado e pode apresentar aí a sua defesa, vai ser a contestação, e ele pode apresentar a sua defesa no prazo de 10 dias, se ele quiser, né? Porque muitas vezes ele não quer a falência, ele vai tentar se defender e justificar que ele não se enquadra naquelas situações. Uma das formas de fazer essa defesa, que pode ser uma estratégia do devedor, ele pode pagar o crédito falimentar e por meio do chamado depósito elisivo. Previsto aí no parágrafo único do artigo 94, vai dizer que toda vez que o pedido vem com base no inciso 1 e 2, o devedor ele pode, no prazo dessa contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito que está sendo pleiteado, acrescido de correção monetária, juro e honorários advocatícios, e aí a falência não será decretada. Agora, vamos imaginar que ele faz esse depósito elisivo e o juiz não aceita. Neste caso, lá no final, caso venha a ser julgado procedente o pedido aí de falência, o juiz pode determinar o levantamento deste valor. O devedor, então, como vimos, ele pode também pleitear a sua própria falência. Se o juiz acolhe o pedido tanto do devedor ou do credor, inicia-se a segunda etapa do processo de falência, no qual vai aí buscar uma sentença declaratória de falência. Essa sentença declaratória de falência, ela tem algumas regras que o juiz tem que observar. Então, a sentença tem que ser completa. O que ela tem que apresentar? Requisitos do artigo 99. Seguindo ali todos os requisitos que ela tem que apresentar, primeiro, o juiz tem que nomear um administrador judicial. E aqui, o devedor é afastado, diferente da recuperação judicial, em que o devedor se mantém. Aqui ele é afastado e nomeia-se um administrador. Aplicam-se aqueles efeitos do artigo 6º, com relação à suspensão da prescrição e das ações de execução pelo período aí do stay period. Qual a diferença? Que com relação aos créditos fiscais, que estarão sujeitos aí à execução concursal falimentar, vai ter um regime diferenciado, porém, não com relação à recuperação judicial. Como já dito, todas as ações e execuções contra o falido serão também suspensas. O juiz, por meio dessa sentença, determina o registro público de empresas e a Receita Federal que anotem aí no ato constitutivo a falência do devedor, para que, a partir de então, conste junto ao seu nome a expressão falido. Então, aqui ele não está em recuperação. Aqui já temos uma sentença declaratória de falência
portanto, vai ser acrescida a expressão falido. Tá? E aqui também o juiz vai fixar o chamado termo legal da falência. O que é o termo legal de falência? Tá? O termo legal de falência é um período anterior à decretação da falência. E este período, aí, a partir deste termo, vai ser considerado que determinados atos praticados por agora, que se tornou a chamada massa falida, serão ineficazes perante os credores. Tá? E este termo legal de falência, ele não pode retroagir por mais de 90 dias, tá? Então, é feita essa fixação pelo juiz que decreta e não pode retroagir a mais de 90 dias, tá? E 90 dias contado do quê? Do primeiro protesto por falta de pagamento, ou da petição inicial que solicitou aí, que fez o requerimento da abertura de falência, ou ainda, se for o caso, da recuperação judicial, naqueles casos em que vimos que se começa com recuperação, mas ocorre alguma situação em que a lei autoriza a convolução em falência, ok? Bem, o administrador judicial, tá? Vejam, só para fixarmos bem, esse termo legal de falência é um chamado período suspeito, tá? Recebe esse nome porque aqueles atos que foram praticados nesse período têm uma presunção legal de ilegitimidade. Por quê? Porque a ideia é que já era previsto que o devedor estava numa situação de insolvência, de quebra, de falência. Então, esses atos serão desconsiderados. Então, uma venda de um bem do patrimônio do empresário ou da sociedade daquele período, pode ser considerada uma venda de algo que poderia pagar alguma coisa referente aí já dentro do processo falimentar, ok? O administrador judicial, que vai ser nomeado, tem regras prescritas do artigo 21 ao artigo 25. Ele é escolhido pelo juiz, ele atua em nome próprio, tá? Então, além das funções que ele vai receber, porque a lei determina que é sua função, e tem que ser um profissional idôneo, e aí a lei até fala de preferência advogado, economista, administrador ou contador, porque são profissões que têm mais habilidade para poder lidar com essa situação, tá? O magistrado também lhe atribui funções. Ele será aí o representante da chamada massa falida, massa falida subjetiva, porque vai ser composta aí pelos interesses dos credores. Dentre esses atos que ele tem que praticar, nós vamos destacar 4 que são aí importantes. Primeiro, a primeira ação do administrador judicial, após assinar o termo de compromisso aí perante o juiz, é de determinar a chamada arrecadação dos bens do falido. E o que é isso? Vai ser aí os bens que vão compor o acervo da massa falida. Massa falida é o conjunto de bens arrecadados do falido. O que ele deixou? O que tem para a gente poder pensar num plano de pagar os credores? Posteriormente, esses bens serão alienados para levantar fundos para pagar o seu passivo. Ainda o administrador judicial, ele vai elaborar o quadro geral de credores, vai fazer a verificação dos créditos, para fazer essa elaboração, essa planilha de quem são os credores. Depois ele elabora um relatório inicial, Esse relatório inicial tem que ser elaborado no prazo de até 40 dias, a contar da data em que ele assinou o termo aí perante o juiz, E esse relatório inicial, o administrador vai tentar apontar as causas e circunstâncias que levaram à falência daquele empresário, daquela sociedade. O administrador judicial também tem que prestar contas mensalmente ao juiz, e essas contas serão analisadas pela Assembleia de Credores, ok? Ao final, ele tem que elaborar um relatório final, no término de até 10 dias, a contar do término da liquidação e do julgamento das suas contas aí que são apresentadas. E aí, então, haverá o levantamento do ativo e do passivo, bem como eventuais pagamentos que foram feitos, para saber se existe algum crédito, algum saldo que vai ser cabível a cada credor, ok? A partir do momento que se decreta a falência, nós temos alguns efeitos da decretação da falência sobre as obrigações do devedor. Então, a decretação da falência do devedor, ela tem como resultado o fato de que os credores somente poderão exercer seus direitos sobre os bens dos falidos, agora, a partir dessa decretação,
nas condições estabelecidas pela lei falimentar, tá? Então, eles não podem mais, até podem, mas não vai ter eficácia, acionar de forma isolada fora dessa massa falida, tá? Ainda, sobre os bens do devedor, haverá suspensão do direito de retirada, uma saída da sociedade dos sócios, ou até mesmo de recebimento do valor de suas cotas ou de ações por parte dos sócios ou acionistas aí da empresa falida, porque senão fica fácil, os sócios recebem e os credores, né? Não haverá mais a exigência contra a massa falida de juros vencidos a partir da data em que se decreta a falência, tá? Então, a partir de então, esteja previsto em lei ou até mesmo em contrato, não haverá aí mais a incidência de juros vencidos após a decretação da falência, tá? Ainda, caso hajam contratos em vigor, contratos bilaterais ou até mesmo unilaterais, que tenham previsão de cláusula contratual, que em caso de falência, haveria resolução automática e, portanto, o credor poderia passar a exigir o cumprimento todo daquele contrato. Em caso, a partir da decretação, não vai ter mais esse efeito de resolução automática, essa cláusula fica suspensa, tá? Somente vai ser aplicada essa cláusula se houver conveniência para a massa falida. A partir de então, é o administrador judicial que vai, inclusive, fazer essa ponderação, ok? Vejam, feito isso, né, nós vamos para a parte, então, de realizado esse ativo pelo administrador judicial, terá que ser feito aí o pagamento desses créditos. Então, realizado o ativo, ou seja, alienou-se os bens do falido, será feito o pagamento do passivo, dos credores do falido. Em que ordem? Essa é uma das partes mais importantes aí para fins de falência, tá? A ordem de classificação de crédito, ela está prevista no artigo 83 e 84, tá? Porque após convertido todo o patrimônio em dinheiro e havendo, né, a consolidação dos passivos, vai poder se pagar esses credores, ok? E comecem-se com quais créditos? Primeiro, créditos derivados da legislação trabalhista, porém, está limitado a 150 salário mínimo por credor, tá? E também créditos decorrentes de acidentes de trabalho. Se a dívida for maior, vai ficar para o final para ver se sobra crédito, mas até 150 salários mínimos entra nessa prioridade. Depois, créditos gravados com direito real de garantia até o limite do valor do bem gravado. Então, se apura o valor de quanto era aquela garantia, o valor do imóvel, por exemplo, e aí vai se pagar com base no valor daquele bem, tá? O que passar também vai entrar para o final. Ainda, tá? Então, nós vamos falar que existem essas duas ordens de crédito, tá? Porém, ainda temos uma situação desses créditos prioritários, portanto, como podemos assim classificar, tá? Que são salários atrasados nos últimos 3 meses. Tá? E aí, esses entram até em preferência àqueles anteriores que vimos no slide anterior. O crédito prioritário são os salários atrasados dos últimos 3 meses. E qual é o limite? 5 salários mínimos por empregado. Então, dependendo do seu cargo, né, do salário que o empregado tem, nem é tão vantajoso assim, tá? Porém, neste caso, é limitado a este valor, para tentar garantir um mínimo ainda, né, uma divisão maior entre os trabalhadores, ok? Depois, a lei fala em créditos extraconcursais, tá? O que são aí, então, esses créditos extras concursais? São aqueles que, antes aí de serem pagos os credores que foram habilitados, estão descritos no quadro geral de credores, tá? O administrador judicial tem que fazer esse pagamento com precedência, com o recurso que ele tiver em caixa, tá? E aí, que ordens são essas? Primeiro, então, o prioritário é o trabalhista. Segundo, extraconcursal, serão aqui a remuneração do administrador judicial, peritos e valores, enfim, a remuneração, o pagamento daqueles que trabalharam em prol ali durante o processo de falência e justamente gerindo a massa de falência. A ideia aqui é, quem está trabalhando, inclusive, para operacionalizar, vai ter preferência para receber, ok? Terceiro, entra na figura aí dos créditos concursais, tá? Veja, o importante assim quem determina, quem traz essas listas, esses roles aí, tá? É a própria legislação, e aí eles têm que ser observados.
Os créditos concursais, então, serão aí, agora sim, esse da legislação trabalhista, limitado a 150 salários mínimos por credor. Então, antes desses chamados créditos concursais, tem aqueles prioritários, tá? Prioritários são salários de últimos 3 meses, desde que até 5 salários. Os extras concursais, que são aí aqueles que trabalharam na gestão dessa massa falida, dessa falência, e aí então começam os créditos concursais listados no artigo 83, e aqui sim teremos o crédito trabalhista a um limite de até 150 salários mínimos por credor, e também aqueles que decorrerem de acidente de trabalho. Crédito com garantia real, crédito tributário, e aí há somente, e isso é sempre uma ordem de precedência, tá? Então, o inciso 1 precede ao 2, ao 3, ao 4 e assim sucessivamente. Depois dos tributários, de todas as esferas aí dos entes da federação, é que entram os chamados créditos quirografários, tá? Créditos quirografários são os créditos aí que não têm nenhuma garantia, nenhum privilégio, não tem essas garantias específicas. E depois deles entram aí os chamados credores subordinados. Credores subordinados são aqueles que têm direito de receber somente após tudo ser sido pago integralmente, tá? Então a chance desse cara receber, ela diminui muito. Tá? Por exemplo, sócios e acionistas, já que for na gestão deles que isso deu causa, eles são credores chamados subordinados e vão ficar aí sim por último, ok? Observadas essas regras dos credores, dos créditos, teremos aí o encerramento da falência, que é o que se busca, né? Se busca pagar, quitar tudo, tá? O artigo 156 determina, porque o único objetivo da falência é pagar os credores, tá? Então a ideia é, eu paguei tudo ou paguei o que deu. Vamos imaginar a falência como um grande processo de execução coletivo, em face de toda a sociedade empresária que teve a sua quebra aí decretada, tá? Bom, se foi possível, tudo aquilo que se arrecadou foi possível pagar, ok. Ela atingiu a sua finalidade e não tem mais por que continuar. Se também não tem mais com que pagar, ela também vai ser encerrada, ok? Essa etapa vai ser analisada todas aquelas questões, os relatórios apresentados pelo administrador. O administrador é cheio de responsabilidade, tá? E esse encerramento vai ser uma nova sentença que vai ser publicada por edital, dando fim aí a este processo, tá? Então, após apresentado o relatório final pelo administrador judicial, a sentença judicial de encerramento vai ser aí apresentada, vai ser decretada. Tá? E é a partir de então, por meio dessa sentença, tá? Não está dizendo que as obrigações foram extintas. A sentença que declara o encerramento da falência, ela não se confunde com a extinção das obrigações. O juiz reconhece que foi o estado de fato de falência e não tem mais como continuar essa execução coletiva porque não tem mais condições materiais. Geralmente porque não se paga tudo, né? Sempre fica alguém para trás. Mas o juiz está dizendo, não tem mais condições materiais, porque não tem mais ativo, não tem mais como pagar. Tá? E vejam, o juiz então reconhece um estado de fato e vai impedir a continuidade dessa execução. Ele vai, então, decretar essa sentença, né, em duas situações, ou seja, esvaziamento da massa falida, subjetiva, ou seja, todos os credores receberam, tiveram seus créditos satisfeitos, ou pelo esvaziamento da massa falida objetiva, que é a massa de bens, ou seja, esgotaram-se os bens, não tem mais crédito, não tem mais dinheiro, e não tem mais como quitar, mas também não tem como razão de continuar aí o processo, ok? Quando o juiz decreta, né, a sentença que encerra a falência, será dada a baixa desta empresa falida, dessa sociedade ou do empresário, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Vejam, e aí nós finalizamos esse processo de falência a partir aqui das nossas referências do que foi trabalhado. Desejo a todos bons estudos.